Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que continuem estudando. Vamos para a nossa aula da semana. O que seria feito em sala de aula, a gente está fazendo por aqui, diante das impossibilidades. E eu peço que todo mundo mantenha o foco. Você vai abrir o seu livro agora na aula número 7, ok? Programação, gramática com concordância nominal, interpretação de texto, vamos falar de emissor e público-alvo. E em redação, vamos discutir aqui padrões de beleza, por que tanta gente se submete a eles, tá bom? Então essa é a programação. Para facilitar a sua vida aí, a gente vai dividir este momento em 3 partes. A primeira é de gramática, é esta aqui. Nós vamos gravar mais uma com interpretação e uma terceira com redação, tá bom, gente? Aula número 7, lá na página 65 do seu livro, ok? Então tá aí a nossa programação, concordância nominal, emissor e público-alvo e padrões de beleza. Por que tanta gente se submete a eles? Vamos começar dando algumas noções aqui de concordância nominal, né? Veja só esse texto. O que aconteceria se um cientista fosse exposto a raios gama? Ele seria dizimado em segundos ou viraria uma musculosa criatura esverdeada? O trecho, claro, faz referência a um famoso personagem das histórias em quadrinhos e do universo Marvel, que é o Hulk, não é? E olha só, gente, eu tenho aqui o substantivo sobrecomum, criatura, não é? Um substantivo que é feminino, e aí a expressão, não é? O adjetivo musculosa e o adjetivo esverdeada concordam com criatura. Essa concordância que nós chamamos de concordância nominal, é a concordância entre os nomes. Então, adjetivos, pronomes, artigos concordam com o substantivo a que se referem, tá bem? Olha só agora esse exemplo de uma propaganda, tá? Da Agência Nacional do Petróleo. Vê só, 1.500 bolsas de estudo, porque na indústria do petróleo, tão importante quanto os recursos naturais são os recursos humanos. Aparentemente, tudo bem aí no anúncio, mas existe um erro de concordância que a gente percebe quando coloca as coisas na ordem direta, não é? Qual é o problema? Essa palavra aí importante, veja, tão importante quanto os recursos naturais são os recursos humanos. Se eu colocar essa frase na ordem direta, eu vou ter: os recursos humanos são tão importantes, concordando com recursos, quanto os recursos naturais. Os recursos humanos são tão importantes quanto os recursos naturais. É relativamente comum as pessoas errarem na concordância quando existe uma inversão sintática, não é? Isso vale para a concordância verbal, isso vale para a concordância nominal, que é o caso que você está vendo aí, tá? Bom, então faltou o Szinho. Olha só, gente, quando um adjetivo na função de predicativo se refere a substantivos de gêneros diferentes, um é masculino, o outro é feminino, deve prevalecer o masculino plural. Olha só, meus desejos e suas vontades estão divididos, não é? Contraria a letra de uma famosa canção de Zezé de Camargo e Luciano, não é? Pare, até quando você quer mandar e mudar minha vida? Pare, meus desejos e suas vontades estão divididas, diz a dupla lá no trecho, né? Meus desejos e suas vontades estão divididas. Divididas é para rimar com vida lá no texto, mas em termos rigorosos seria divididos, né? Desejos é masculino, vontades é feminino. Eu tenho aqui um verbo de ligação, então divididos funciona como predicativo do sujeito, né? E na função de predicativo eu vou fazer a concordância ali no masculino, tá? Já quando o adjetivo na função de adjunto adnominal, eu não tenho ali verbo de ligação, se refere a substantivos de gêneros diferentes, eu posso fazer a concordância gramatical, também chamada de lógica, ou a concordância atrativa. Vamos ver como é que isso funciona. Vê só. No eBay é possível comprar livros e revistas. Repare. É possível comprar o quê? Livros e revistas importados ou importadas. Isso tudo é o objeto direto, portanto o adjetivo aí tem função de adjunto adnominal. Livros é masculino, revistas é feminino. Se eu fizer a concordância lógica ou gramatical, vai prevalecer o masculino, já que um dos substantivos é masculino. Então eu diria livros e revistas importados. Mas é possível fazer a concordância com o termo mais próximo, né? A concordância ali com o termo que está perto do adjetivo. No caso aqui, o último substantivo é revistas. Então eu posso fazer a concordância com revistas e dizer que é possível comprar livros e revistas importadas, concordando com revistas. Veja o outro exemplo. Nas concessionárias encontram-se carros e motos. Se eu disser carros e motos usados, eu estou concordando com os dois, não é? Carros é masculino, motos é feminino, e eu deixo no masculino
no masculino plural. Se eu quiser fazer a concordância apenas com motos, eu também posso, né? Encontram-se carros e motos usadas. Nesse caso aqui, o adjetivo se referindo apenas a motos. É a concordância atrativa, tá bom? Veja esse exemplo aí de concordância lógica ou gramatical. Um trecho retirado do Jornal do Comércio, né? Os assassinos, 3 homens e uma mulher, buscavam 2 rivais. Atiraram em quem encontraram pela frente. Mataram 5. Pelo menos 3 pessoas, entre elas uma mulher, teriam morrido por acaso. Perderam a vida por estarem no local e na hora errados. Veja, local é nome masculino, hora é nome feminino, o adjetivo ficou no masculino plural, concordando com os dois. Isso é o que nós chamamos de concordância lógica ou gramatical, tá bem? Vamos ouvir um trechinho da música Janaína, do Biquíni Cavadão, para eu mostrar a você um caso curioso de concordância atrativa. Olha lá. Muito bem, gente, vocês ouviram aí um trechinho de Janaína, e olha só aqui do lado, dentes e sorriso solto, não é? Janaína é beleza de mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorriso solto. Repare que o adjetivo solto está concordando apenas com sorriso, né? Por motivos óbvios. Se eu fizesse aqui a concordância lógica, concordando com os dois, eu diria dentes e sorrisos soltos, e aí dava a entender que o sorriso de Janaína, né, era cheio de dentes soltos, não seria, digamos, um sorriso para lá de bonito, não é? Então aqui solto no singular, concordando apenas com sorriso, a concordância atrativa é obrigatória quando o sentido exige, né? Nesse caso, o sentido de solto é apenas para sorriso, tá bem? Bom, veja esse outro caso aqui, não é? Um probleminha nessa tirinha, olha só. A descoberta, identificação e classificação do homem catraca foram cercados de controvérsia. Ora, se eu estou falando de descoberta, identificação e classificação, são 3 nomes femininos. Então, o adjetivo aqui não deveria ser cercados, e sim cercadas, né? No feminino, concordando com os 3 que são femininos, tá bom? Olha só, gente, se 2 adjetivos modificam um substantivo, veja, até agora a gente estava falando de 2 substantivos e um adjetivo. Agora o contrário, eu tenho 2 adjetivos para um substantivo só, existem 2 concordâncias possíveis. Veja aí o primeiro caso. Houve uma reportagem sobre as polícias paulista e carioca. O substantivo é polícias, eu estou colocando no plural porque eu me refiro a 2, só que uma é paulista e uma é carioca. Então veja, o substantivo vai ao plural, polícias, e os adjetivos ficam no singular, porque uma é paulista e a outra é carioca. Esse outro exemplo, os terroristas atacaram as embaixadas americana e inglesa. Embaixadas no plural para indicar que são 2. Mas uma é americana, a outra é inglesa, por isso os adjetivos ficam no singular. A outra possibilidade seria repetir o artigo. Deixa-se o substantivo no singular e se repete o artigo. Não é, digamos, a melhor concordância, não é aquela que a imprensa utiliza hoje em dia, por exemplo, tá? Olha só, houve uma reportagem sobre a polícia paulista e a carioca. Aí eu tenho que repetir o artigo. Os terroristas atacaram a embaixada americana e a inglesa. Se eu deixo o substantivo no singular, eu tenho que repetir o artigo para não dar a entender que uma embaixada só era americana e inglesa ao mesmo tempo, né? De repente, se eu disser atacaram a embaixada americana e inglesa, parece que uma embaixada só seria americana e inglesa. Por isso que a gente tem que repetir o artigo, tá bom? Aí vamos para casos especiais, a palavra menos, não é? Menos é invariável. Alerta também, quando significa em estado de alerta. Eu costumo dizer que menos só se usa numa situação, quando alguém erra, não é? Quando alguém erra, aí acaba dizendo menos. No mais, menos é sempre menos. Palavrinha invariável, você está vendo os exemplos aí na tela. Ela está menos cansada, trouxemos menos mercadorias. E o caso de alerta, viu, gente? Quando significa em estado de alerta. Dá uma vontade danada de usar o plural, dá uma vontade de dizer vocês, estudantes, devem ficar alertas no período de crise do coronavírus. Dá vontade de falar assim, mas não é assim não, viu? É alerta no singular. Vocês, estudantes, devem permanecer alerta
no período de crise do coronavírus, não é? Devem estar alerta e continuar estudando aqui pelas redes sociais, pelas aulas online, tá bom? Olha só também, mais um exemplo, menos cenas picantes aí do Jornal do Comércio, né? Tá vendo ali a palavra menos ao lado do substantivo cenas, mas nada de colocar menos, tá bom? Ora, caro e barato. Caro e barato, ora se comportam como advérbio, ora se comportam como adjetivos, e isso implica mudanças. Veja, se caro e barato estiverem ao lado de um substantivo, pode fazer a flexão, tá? Veja só, na Sulanca encontram-se roupas baratas. Repare que baratas está ao lado do substantivo roupas, então funciona como adjetivo e aí concorda normalmente, roupas baratas. Quando eu tenho o verbo custar na história, aí a coisa muda de figura. Aparecendo o verbo custar, essa é a dica que eu dou a você, caro e barato passam a ser advérbios, então eles ficam invariáveis. Veja, roupas custam mais caro nos shoppings. Eu não vou dizer que as roupas custam mais caras. Agora fica caro, porque eu tenho aqui a palavrinha modificando o verbo custar. Essa palavrinha funciona como um advérbio, tá bom? Olha aqui mais um exemplo. Acidentes de moto viram epidemia cara. E cara no feminino concordando com epidemia, tá bom? Mais um exemplo, remédios devem ficar 11% mais baratos. Veja que a gente não tem aí o verbo custar, eu tenho aqui, na verdade, um verbo de ligação. Então, esse baratos aí funciona como adjetivo, vai ao plural, concordando com remédios, ok? Adiante com a palavra bastante. Bastante é outra palavrinha que ora se comporta como adjetivo, ora se comporta como advérbio. O que é que você vai fazer? Um truque muito simples, você troca ali na frase a palavra bastante pela palavra muito. Se no lugar você puder encaixar muito ou muita, então use bastante no singular. Mas se você troca e aparece muitos ou muitas, é porque ali não é um caso de advérbio, ali é um caso de pronome indefinido. E bastante como pronome vai ao plural. Então você diria bastantes. Vamos ver isso na prática? Olha comigo. Aquelas meninas obtiveram notas bastante altas. Veja que eu poderia dizer que elas obtiveram notas muito altas. Bastante, nesse caso, está ao lado de um adjetivo. Então funciona como advérbio, é invariável. O professor corrigiu bastantes provas. Veja que agora eu poderia dizer que o professor corrigiu muitas provas, não é? Então, esse bastantes aqui, observe que está ao lado de um substantivo. Então, ele, bastante, funciona como um pronome adjetivo. É um pronome indefinido adjetivo. E aí ele vai ter plural. Então, ao lado de um substantivo, bastante se flexiona. Bastantes provas. Ao lado de um adjetivo, bastante é advérbio. Equivale a muito, não vai ao plural. Tá bom? Caso da palavra só. Quando só equivale a sozinho, vai ao plural. Quando só significa somente, é invariável. Você já deve ter visto alguém que usa a frase os fatos falam por si só, não é? Não é não, viu, gente? O correto seria os fatos falam por si sós. Nesse caso, sós funciona como adjetivo. É como se eu estivesse dizendo que os fatos falam por si sozinhos. Quer dizer, ninguém precisa falar nada quando existe um fato. Os fatos falam sozinhos por si, tá? Então, por isso que os fatos falam por si sós, tá bom? Olha só, outro exemplo, não ficaram sós em casa. Quer dizer, não ficaram sozinhos, não ficaram sozinhas. Elas sós fizeram o trabalho. Quer dizer, elas sozinhas. Mas se eu digo só elas fizeram o trabalho, esse só aí tem valor de advérbio, né? Como se fosse apenas elas fizeram o trabalho. Mais ninguém, apenas elas, só elas. Por isso que não há flexão, tá bom? Olha o caso da palavra meia, né? Meio e meia. É uma regrinha também manjada de concordância nominal que todo mundo deve dominar, né? Quando meio equivale a um pouco, a palavra não vai ao plural, é um advérbio. Olha essa tirinha aí da turma do Snoopy, né? Olha só, olhe, Marci, 5 correntes de ouro e 5 pulseiras de ouro são bonitos, senhor, mas não são meio pesados, não são meio pesados. Repara que meio aí está invariável, porque se refere, porque na verdade é um advérbio, né? Está ao lado do adjetivo pesados e ao lado de adjetivos nós temos advérbios. Veja um outro exemplo.
permaneceu meio complicada, né? Permaneceu meio complicada. Veja que é um pouco complicada. A frase fica meio na contramão, a frase fica mais ou menos na contramão, é um trecho de uma canção da Ana Carolina, né? Você diz, ela ficou meio irritada, ela estava meio cansada, as meninas ficaram meio envergonhadas. É meio, nesse caso, porque equivale a um pouco, tá bom, gente? Agora, quando significa metade, aí se flexiona, olha essa capa aí da revista Veja, né? Meia greve contra meia reforma. Pronto. Nos dois casos aí, ó, meia greve, meia no feminino concordando com o substantivo greve, contra meia reforma, meia no feminino concordando com reforma. Nesse caso, meio tem valor de adjetivo, se flexiona normalmente. Tá? A gente lembra que meio ainda pode funcionar como um substantivo. Na famosa frase, os fins justificam os meios, observe a presença do artigo aqui, e meios funcionando como substantivo vai ao plural. Existem meios mais simples de resolver este problema. Veja que meios aí equivale a maneiras, existem maneiras, não é? Também vai ao plural. Tudo bem? Tranquilo? Adiante, veja. Kit, extra e obrigado. Palavras que se flexionam normalmente. Então, singular e plural. Veja, eu estou kit com o IPTU, nós estamos kits, não é? O jornal Vanguarda, jornal famoso aqui de Caruaru, lançará 2 edições extras este ano, né? Edições extras. Então temos aí o plural. E obrigado e obrigada, na verdade essa expressão que a gente usa para agradecer, vem da frase eu me sinto obrigado a retribuir o favor. Por isso que a gente diz que homens agradecem dizendo obrigado, mulheres agradecem dizendo obrigada. Tem nada a ver com o sexo da pessoa, com o gênero da pessoa a quem você agradece, não. É o seu caso. Então, o homem diria eu me sinto obrigado a retribuir o favor. Por isso que ele agradece dizendo muito obrigado. A mulher diz, eu me sinto obrigada a retribuir o favor, por isso que ela agradece dizendo obrigada, tá? Veja o caso agora da expressão o mais possível, não é? Expressãozinha aí que pode gerar alguma dúvida. Observe essas duas frases. Faço provas o mais fáceis possível, havia provas o mais inquestionáveis possível. Observe aqui de verde, não é? Provas e fáceis, não é? Fáceis concorda com provas. Esqueça a expressão o mais possível. Faço provas fáceis e no meio da expressão foi inserida a expressão o mais possível de forma invariável. Essa é uma concordância possível. Você não mexe na expressão o mais possível, mas você tem que fazer a concordância dos outros elementos. Então, havia provas, observe que o verbo haver não vai ao plural, está no sentido de existir, né? Provas o mais inquestionáveis possível. Você olha a forma o mais possível, invariável, e o termo inquestionáveis concordando com o substantivo provas. A outra possibilidade é fazer a concordância com todos os elementos, como a gente tem agora. Faço provas as mais fáceis possíveis. Repare que a expressão o mais possível mudou. Eu coloquei as mais porque eu me refiro a provas. Então aí eu tenho que fazer toda a concordância, coloco tudo no plural, provas as mais fáceis possíveis, provas as mais inquestionáveis possíveis, tá? Então, 2 concordâncias possíveis para esse caso. E os adjetivos compostos? Eu peço que você, se tiver na dúvida, dê uma olhadinha na nossa aula número 6. Está aqui no canal no YouTube, foi a aula da semana passada, aula número 6. Falamos de adjetivos e falamos dos adjetivos compostos. Então, só para lembrar que nos adjetivos compostos, via de regra, apenas o último elemento sofre a flexão. Então, tá aqui, comprei blusas verde claras, não é? Claras concordando com blusas. Os diretores financeiro-pedagógicos, não é? É um adjetivo composto aqui, e aí a concordância se faz apenas com o último elemento. Ela encantava a todos com aqueles olhos verde claros, não é? Ora, os olhos são verdes e os olhos são claros. Mas quando eu boto isso num adjetivo só, eu vou fazer a concordância apenas com o último elemento. Então, olhos verde claros, tá bom? Já terminando aí nossa aula de gramática da semana, veja, as expressões é preciso, é proibido, é permitido, é bom e necessário, só variam quando o substantivo aparece determinado. Olha nessa tirinha aqui, a personagem diz, vou abrir o jogo, não é permitida a entrada de animais no Congresso. Repare, não é permitida, tá no feminino, a entrada. Por quê? Porque o substantivo entrada aparece com o determinante. Se eu não tiver esse artigo, eu não faço a flexão. Como aqui no exemplo de baixo, veja, só é permitido
entrada de pessoas autorizadas, é proibido pesca neste local. Observe que entrada e pesca não tem artigos, não tem determinantes, por isso as expressões é permitido e é proibido ficam invariáveis, né? Neste exemplo aqui, olha, proibido a entrada de motos, não é um mau exemplo. Se eu tenho a entrada, eu deveria ter a forma proibida, não é? Olha essa placa aí, fotografada lá na cidade de Tamandaré, proibido a circulação de animais, não é? Se eu tenho circulação ali com o determinante, com o artigo A, eu deveria ter a circulação. É bom lembrar que nesse cartaz aí também há um problema aqui na palavra quadriciclos, né? Tem um acentinho aqui, esse acento não existe, e falta o acento aqui em disque denúncia, né? Quem montou aí essa placa não entendia muito de língua portuguesa, não é verdade? Bom, então tá aí, proibida a circulação, tá bom? Temos ainda aí o caso da palavra junto. Olha esse exemplo. A casa em que viveu Vitalino fica junto ao Museu de Vitalino. Por que não junta, já que é a casa? Porque quando eu tenho a expressão junto ao lado de uma preposição, junto a, junto de, junto com, eu não faço flexão no junto, tá certo? Então, se tiver seguido de preposição, eu não faço a flexão. Tudo bem? E para terminar, a expressão haja vista, que deve ser usada de forma invariável, ou seja, haja vista é sempre haja vista, nada de colocar no plural, nada de usar a expressão haja visto, não. Utilize sempre haja vista, forma invariável, tá bom, gente? Bom, é isso então. Ainda tem mais um detalhezinho aqui para você. Olha só alguns exemplos retirados de redações. Olha, nesse caso aqui, a pessoa escreveu: é mais notório os diversos benefícios, né? Um erro de concordância nominal aí, nominal e verbal. Na verdade, os diversos benefícios são mais notórios, né? São mais notórios. Olha este outro exemplo aqui. As tecnologias advindas da revolução, né, a de criar técnicas que evitem a crise hídrica. A pessoa escreveu criar técnicas que evite aqui um erro de concordância verbal, tá? E olha aqui, é quase incalculável os benefícios, é aquilo que eu disse, você precisa ter cuidado com frases invertidas, começar a redação já com erro de concordância não é legal, não é? O que é quase incalculável? Os benefícios. Então, coloca isso na ordem direta. Os benefícios são quase incalculáveis. Concordância é isso, gente. Principalmente, colocou a frase na ordem direta, tudo fica mais fácil e fica melhor de você entender os mecanismos linguísticos, tá? Estudar concordância é imprescindível para não cometer esse tipo de erro na redação. Estude gramática pensando principalmente na redação. A gente estuda gramática para escrever melhor, para escrever de acordo com a norma padrão, e essa é uma exigência de concursos públicos, de vestibulares e, claro, do Enem, tá bom? Lembra que a gente ainda vai postar mais 2 aulas esta semana, não é? A parte de interpretação e a parte de redação. Acompanhe pelo seu livro. Tudo isso que a gente acabou de explicar para você está lá no seu livro, começando na página 65 e indo até a página 67, tá bom? Página 65 até a página 67. Conto com o seu estudo, foco, fé. A crise vai passar. Pode demorar um mês, pode demorar um mês e meio. O que você não pode é perder esse tempo, tá bom? Conto com você. Cotovelo para todo mundo, tudo de bom e fiquem em casa. Tchau.